Pronto. Olá, pessoal. A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada, né? Então, a gente vai estar iniciando aqui um trabalho na disciplina Antropologia, né? Tanto no curso de Educação Física na área da saúde, como também do curso de Pedagogia, que é na área da educação. A proposta desse nosso trabalho será de 2 finais de semana, né? De 2 encontros de forma online, hoje e no próximo sábado. Vou estar trazendo aqui para vocês algumas abordagens, né, importantes nessas duas áreas, no que se refere às questões antropológicas, né, e a gente vai estar também organizando aqui com vocês uma maneira de avaliar a participação de vocês, né? A gente costuma trabalhar nas disciplinas aqui da Unific, né? Nas orientações de termos o que chama de prova, né? Que a gente chama de AV1, AV2 e AV3, em que o professor ele pode estar passando prova através do sistema para vocês resolverem, né? E também está passando trabalho à distância para vocês produzirem de maneira individual e ou coletiva, né? E a partir daí ser atribuído aí as notas para a aprovação de vocês na disciplina, né? Além das atividades, né, que servirão de fixação de conhecimento, de conteúdo, né? Não apenas para a obtenção de notas. Então, a gente vai estar trabalhando hoje pela manhã um pouco de uma aula expositiva, né, colocando para vocês alguns conceitos e significados, né, para meio que introduzir aí para vocês do que se trata, né, a antropologia no campo da educação e da saúde. E no período da tarde a gente retoma um momento também virtual. Claro que nem todo mundo vai poder participar desses momentos de aula virtual, né? Fernando, quer falar? Sim, é justamente sobre essa questão da tarde aí. Algumas pessoas já até falaram que trabalham à tarde, inclusive eu. A gente que trabalha à tarde não vai poder assistir, ou como está gravando, vai ver a parte que está gravando, é assim? É sim, Fernando. A gente vai estar gravando justamente para possibilitar isso, né? Que aí depois eu disponibilizo o link para vocês, e aí a partir daí vocês podem entrarem, né? Um outro horário, né? Amanhã ou um outro horário, e aí assiste o que a gente discutiu, o que a gente expôs de conteúdo, né? Então, tranquilo, não vai ter comprometimento em relação a essa questão da parte avaliativa de nota, pelo fato de que a gente já conhece a dinâmica dos encontros, né? Que os alunos faz aí essa conciliação entre trabalho e estudo, e aí tem esses problemas para a gente entender. Então, tranquilo, a gente vê uma outra forma para conseguir minimizar isso. Inicialmente, lá no cronograma, quando eu mandei para vocês, né, eu pedi que vocês hoje pela manhã, a partir de 8 horas, tivesse já um primeiro contato com o que se refere às temáticas, né? Eu coloquei 3 perguntazinhas para vocês pesquisarem e tentar responder. Aí vocês viram que eu não pedi para ninguém entregar nada, foi só apenas para provocar aí a atenção de vocês, né?
e a curiosidade de vocês em buscar alguma resposta para essas perguntas, né? Também coloquei que a gente vai estar trabalhando a parte da tarde uma atividade que aí eu senti a dificuldade logo lá no grupo, o pessoal dizendo que não dá para poder acompanhar a aula de tarde, então para fazer a atividade de forma virtual naquele horário é complicado. Tudo bem, isso é tranquilo, a gente pode estar alterando isso, né, fazendo um ajuste nessa questão aí, e essa atividade que eu solicitar para vocês, eu posso também receber depois, você pode entregar de uma outra maneira, né, pelo e-mail mesmo e tudo mais. Então, é possível a gente fazer esses ajustes. Então, não vamos ficar preocupado em relação a isso, dizer que vai correr o risco de ficar sem nota, algo desse tipo. Só precisa justificar, só precisa conversar para poder dizer exatamente o que é que está acontecendo, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo os ajustes, né? É claro que se você não diz o que está um possível problema com você, algo desse tipo, então a gente fica sem saber como resolver. Mas se você coloca a situação para a gente conversar e não, então é tranquilo, né? Então vamos fazer sim aí esses ajustes sem tanto problema, tá certo? Então deixa eu só fechar aqui esse negócio aqui para. Então é isso. Então vamos ajustar dessa forma. Quem puder assistir a aula agora de manhã está assistindo. Quem não pode assistir vai ter a oportunidade de ver depois. Vou disponibilizar tanto o link dessa como da outra. E assim, também da mesma forma, o pessoal da tarde. E aí, quando for no final da tarde de hoje, a gente já trata do encaminhamento da próxima aula. Aí o encaminhamento do próximo sábado, a gente já vai avisar como é que a gente vai proceder. Inclusive, quem não estiver presente na parte da tarde, o que a gente decidir, como será lá no próximo sábado, eu faço o comunicado no grupo para você ter aí a informação, né? E saber se organizar para o próximo sábado. Tranquilo? E sobre a atividade avaliativa de hoje à tarde? Certo. Pronto. É justamente isso que eu quero ver com vocês. Porque, assim, vocês têm acesso ao sistema Cerbrum, todos vocês estão com acesso tranquilo. Se eu colocar alguma coisa lá no sistema, vocês conseguem acessar e devolver a atividade, prova, essas coisas desse tipo assim? Vocês fazem isso? Ou tem alguma restrição? Ou tem que trabalhar com vocês através do grupo e do e-mail? Como é que está a situação de vocês em relação a essa questão? Eu tenho acesso ao Cerbrum, né? Mas eu acredito que seria melhor mandar lá no grupo, igual os outros professores fazem, né? Pronto. Então, eu não encaminhei nada por lá, justamente porque eu não sei se seria o mais viável. Então, já percebo que os outros professores trabalham no procedimento de via grupo. Sem nenhum problema, eu também posso fazer dessa forma. Então, isso significa dizer que eu posso disponibilizar a atividade para vocês e mesmo quem não possa hoje à tarde, tem a oportunidade de fazer essa atividade devolvendo. A gente chama de atividade avaliativa por quê? Porque essa atividade ela tem um caráter que quem entrega, ela será gerada uma nota, tá entendendo? Então, assim, por isso que a gente coloquei atividade avaliativa, né? E aí a gente já considera aí uma das notas para o cumprimento dessa atividade. Eu tinha pensado de colocar lá no sistema Cerbrum, se fosse tranquilo, mas aí deixa quieto. Então, eu
eu disponibilizo no grupo para vocês, para vocês fazerem o procedimento. Aí, lá na própria atividade, eu vou colocar o tempo de entrega, o prazo para vocês devolverem, né? O e-mail que vocês vão estar devolvendo, e aí vai ficar tudo encaminhado, então vocês não precisam se preocupar. Meio que desconsidera aquela questão da atividade das 13 horas, tá certo? Vou fazer em uma outra dinâmica que vocês terão mais um tempo para devolver, tá bom? Que aí a gente não prejudica quem vai estar trabalhando à tarde. Alguma outra dúvida em relação a essa questão? Não, né? Eu acho que as explicações são essas, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu só... Deixa eu pegar um... Eu estava organizando aqui, que eu vou fazer uma apresentação para vocês, eu estava organizando aqui o compartilhamento de tela, certo? Mas antes na questão de iniciar a apresentação, eu queria só perguntar para vocês, né, se vocês conseguiram pesquisar alguma coisa, buscar alguma coisa a respeito do que eu perguntei, né? Lá no cronograma. Só uma pergunta: todo mundo acessou o cronograma, viu lá no grupo que eu disse que pela manhã a gente está... Pronto, olha lá. Então vamos lá, né? O que vocês encontraram sobre antropologia? O que é antropologia? Alguém quer falar alguma coisa? Quer expor o que viu, que pesquisou, socializar aqui com a gente? Pois não, Bel? Pela pesquisa que eu fiz, foi mais ou menos que é uma ciência, né, que estuda os diversos aspectos sociais, as diferentes culturas, as crenças, comportamento da sociedade em si, né, e o desenvolvimento dela como um todo. Certo. Quem mais? Pelo que eu vi também, né, a antropologia, ela estuda como o ser humano se formou, né? Como ele se tornou o que ele é. E eles buscam compreender o passado, né, para chegar às suas origens, né? As origens de como você se tornou, do que você está se tornando, por aí, né? Eu acho que é. Certo. Estou vendo que tem um pessoal colocando aqui no chat também, né? Seu entendimento. Mais alguém?
e sobre o que é cultura, né? Esse ponto aqui, né, o ponto 2, no senso comum é bem fácil, né? Acho que se a gente perguntar o que é cultura, aí, mesmo sem ter que fazer uma busca, uma pesquisa, as pessoas se sentem no direito de dizer que dá para responder, né? Através do senso comum, né? Pelo menos a gente diz muito que as pessoas, alguém não tem cultura ou alguém tem cultura, algo desse tipo, né? Então acho que é mais fácil vocês falar sobre isso, mas de forma mais técnica, mais científica, né? O que seria cultura? Vocês buscaram alguma coisa? Eu acredito, assim, que cultura, né, é todo aquele conhecimento que você tem sobre crenças, costumes, moral, né, dentro da sua, como é que você pode dizer? Do seu âmbito que você vive, né? Cada lugar tem a sua cultura diferente, tem seus costumes, tem suas crenças, tem cada pessoa tem sua moral, seus valores, eu acredito que seja isso. Certo. Quem mais? Sim, Sibeli. Eu vi aqui que cultura é compreendida como comportamento tradicional, incluindo a língua, comidas típicas, regiões, música local. A minha pesquisa. Certo. Alguém mais? E sobre o terceiro ponto, né, eu perguntei o que é saúde, né? A gente tem aqui um grupo de alunos que está na área da saúde, né? Educação física, hoje ele é um curso da área da saúde, e aí eu faço essa provocação, né? O que é saúde? Né? Alguém também buscou e quer falar alguma coisa aqui, socializar com a gente? Pelo que eu pesquisei, bem assim, saúde é um completo bem-estar, né? Tanto físico, mental, quanto social. E eu acho que engloba tudo isso, né? Não só a ausência da doença em si ou de alguma enfermidade, mas a saúde é o bem-estar completo. Ok. Alguém mais? Pronto. Então vamos lá, né? Eu percebi aqui que vocês colocaram algumas informações no chat, vocês também falaram aqui, socializaram com a gente. E aí eu gostaria de dizer que antropologia, cultura e saúde, na sua parte conceitual, é tudo isso que vocês abordaram, que vocês trouxeram, e mais um pouco, né? Mais alguma coisa, porque conceito, ela não é uma coisa fechada, ou seja, não é algo que esteja acabado, né? Então, tem aí um melhor entendimento de um determinado conceito que é mais usado, né? Já outros têm de outro, mas qualquer forma o conceito ele pode ter essa construção, né? Então vamos trabalhar aqui um pouco dessa parte de conceitos e significados através de uma tela de slide que eu selecionei aqui para vocês, né? Para socializar com vocês aqui a respeito
do que a gente perguntou, né, do que a gente iniciou abordando aí nessa manhã de hoje. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Ok. A Sibeli quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha sinalizada? Então, vamos lá. Então, pessoal, dentro dessa questão conceitual, né, eu trago aqui antropologia, que é uma ciência, né, uma ciência que estuda, né, e que se dedica para o aprofundamento do ser humano, né? É um termo que é de origem grega, e aí a gente, mais uma vez, né, quando a gente vai falar das origens, da conceituação das coisas, lá se vem a questão da influência da Grécia, né? Então, para a gente entender a importância aí da Grécia na história da humanidade, né? E é formado por antropos, que significa homem, ser humano, e logos, que é o conhecimento. Então, é a busca de estudo do conhecimento do homem, né? E aí também uma reflexão sobre as sociedades, que o homem e seu comportamento social é conhecido desde a antiguidade, né? E aí a gente sabe disso através dos pensamentos dos grandes filósofos, né? A gente pode trazer como destaque o grego Heródoto, né, que também é considerado pai da história e da antropologia, né? E aí foi com o movimento iluminista, já no século XVIII, que a antropologia se desenvolveu como ciência social, através de aprimoramento de métodos e classificações humanas, né? Neste período, o relato de viajantes, missionários e comerciantes sobre os hábitos dos nativos das novas terras, né, que foram descobertas, que estavam sendo descobertas, e os debates sobre a condição humana, né? Isso foi muito importante para o desenvolvimento dos estudos antropológicos. Então, você pode perguntar, mas professor, mas aí, antes do século XVIII, a antropologia não existia, né, como ciência? Não, né? Então, é a partir do século XVIII que a antropologia ela é considerada, né, como ciência, né? E como é que isso aconteceu? Como se deu esse reconhecimento, né? E aí a gente vê que é a partir desses relatos, né, desse relato de pessoas que saíram do seu mundo, né, que saíram do seu espaço físico, geográfico, podemos dizer assim, social, e foi a outros espaços, né, a outras culturas, a outras regiões, e aí teve contatos com pessoas de outros lugares, e esses relatos foram meio que sendo analisado a forma de comportamento do ser humano em um determinado lugar, em uma determinada região no mundo, né? E a partir daí foi se criando aí essa ciência, né? Em que
confirma que é algo que tem um fundamento, né, que tem uma base, né? Então, por isso que a antropologia ela ganha esse espaço, esse reconhecimento como ciência, né? E aí essas pessoas foram importantes, né? Esses viajantes, esses missionários, né? Os comerciantes, pessoas que buscavam outras regiões, outros espaços, e aí foi no contato com outras pessoas, com outros povos, que foi percebido aí essas distinções de cultura, né, de comportamento do ser humano. Então, fisicamente, biologicamente, digamos assim, se formos falar nessa perspectiva, o homem, ele quando eu falo homem, pessoal, entender que não é o homem do sexo masculino em si que eu estou falando. Eu falo homem no contexto de pessoa, né? Então, se for olhar por esse lado, né, no aspecto físico, então o homem, ele de certa forma seria igual em qualquer lugar do mundo, né? Tirando aí algumas características de questão de cor da pele, de questão de desenvolvimento da estrutura física para a questão estética, né? Quem é mais alto, quem é menos alto, desse tipo assim. Mas, de certa forma, o ser humano ele tem a mesma estrutura física esquelética, vamos dizer assim, a quantidade de ossos, a quantidade de músculos, os órgãos, né? Então, seria igual em todo lugar, não é isso? E por que tem comportamento diferente? Né? Por que tem uma nação que vive de uma maneira, tem uma outra nação que vive de outra, tem uma região de um determinado país que as pessoas vivem de uma maneira e em outra tem uma outra maneira de se viver. Então, são essas questões aí que, a partir desses relatos, dessas trocas de experiência, de conhecimento, foi chegando à conclusão de que os aspectos antropológicos, né, trazia aí essas particularidades, essas diferenciações do ser humano, né, das pessoas. Então, aí foi comprovado e colocado isso como uma ciência, né? Então, dando continuidade. E aí, o ramo da antropologia, ele pode ser estudado como antropologia física ou biológica. Eu acabei de citar para vocês aí comentário a respeito, assim como também a antropologia social, né? Que é também um ramo da antropologia. O que a antropologia física ou biológica trata? O que ela estuda? O que ela busca? O que ela traz? Né? E aí a gente vê que estuda os aspectos genéticos do homem, né? Genéticos e biológicos do homem, que também é chamado como bioantropologia e é dedicada a atender os mecanismos de adaptação e evolução do homem. Entre seus objetos de estudo estão as características genéticas que diferenciam povos e possibilitam que eles sobrevivam em determinados ambientes, como, por exemplo, ao estudar as condições do sistema digestivo diferentes de outros humanos, a resistência da pele, por exemplo, ao sol, né, em regiões de maior incidência de calor, né, de sol, e entre outras questões genéticas. Então, há aí essa questão de estudar a parte física, né? Onde é que estão as características genéticas aí que diferencia as pessoas a partir
dessas situações, desses fatores em que... Deixa eu ver que alguém colocou algo no chat aqui, deixa eu só ver o que foi. Pronto, pediu para repetir sobre antropologia física, né? Que ela estuda os aspectos genéticos e biológicos do homem, né? Que é também chamada de biotropologia, e é dedicada a entender o mecanismo de adaptação da evolução do homem. Como é que ele se adapta em determinado lugar. Por exemplo, né? Tem como características genéticas para se diferenciar em viver em determinados lugares, né? Aí tem a questão da cor da pele, por exemplo, tem a questão digestiva, né? Tem a questão de que você é de uma região e que é, por exemplo, fria. Você sai para uma região muito quente, então você vai ter um problema, você vai sofrer a incidência do sol, né, do calor naquela região. Então, isso é tratado a partir de uma característica genética, né, e está dentro da antropologia biológica ou física, né? Isso não se trata de acordo com o comportamento, e sim com a sua estrutura física. Já a antropologia social, ela analisa o comportamento do homem em sociedade, a organização social e política e as relações sociais e institucionais, né? No caso, a divisão norte-americana, ela diz que a antropologia ela não usa o conceito de antropologia social, e sim de antropologia cultural, né? Então, para o entendimento norte-americano, ou seja, Estados Unidos, a antropologia social não é caracterizada como antropologia social, mas sim como antropologia cultural, né? Uma coisa está muito interligada à outra, né? Então, para a gente entender que, enquanto na física vai se preocupar com as questões genéticas, né? A social vai tentar entender, vai analisar o comportamento do homem em sociedade, né? Como é que ele se organiza, como é que ele se organiza politicamente, como é que ele se organiza nas instituições, né? Então, é dessa forma que a gente analisa. Aí eu trago, sempre eu gosto nos slides de estar colocando alguma parte ilustrativa, né? Que eu trabalho muito com o curso da pedagogia, e aí o pessoal da pedagogia, mesmo que não necessariamente quem é pedagogo vai atuar na educação, mas um grande número de pedagogos trabalham na educação, principalmente na educação básica, e aí trabalhar com a imagem, trabalhar essa dinâmica de mostrar algo visível, né? É muito comum para os alunos, principalmente os alunos. Oi. O senhor poderia mandar esses slides no grupo também? Posso sim, sem nenhum problema. Na verdade, eu tenho esses slides, eu os tenho convertido em PDF, é a mesma tela, só muda a extensão de abrir. Por exemplo, tem gente que quando recebe em PPT, que é o formato de slide, de PowerPoint, às vezes dá problema. Claro que hoje as tecnologias dos celulares já estão tranquilas em relação a isso, mas logo quando a gente começou a dar aula há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha muito esse problema. E eu peguei o hábito de os slides eu transformo em PDF, né? E eu jogo o PDF para o pessoal que é mais comum
você abrir no próprio PDF. Mas eu vou disponibilizar para vocês, sem problema, viu? Tranquilo. Vamos nós aqui. Pronto. E aí, a gente traz aqui um conceito de cultura. Dentre vários conceitos de cultura, esse daqui é o que eu costumo mais trabalhar com ele, trazer à luz das aulas, é um dos primeiros, ou se não o primeiro conceito de cultura dentro dessa dinâmica, né, que trata essa questão plural mesmo da análise. Então, esse conceito de cultura diz que é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, que não somente em família, como também vou fazer parte de uma sociedade a qual ele é membro. E quem é que traz esse conceito inicial? Eduardo Taylor, né? Então, a partir dele, aí vários outros conceitos foram surgindo, né? Tem vários pensadores que traz conceitos a respeito de cultura, né? E alguém até trouxe essa descrição aqui, né? Quando a gente estava socializando aí com vocês, que vocês pesquisaram. Eu lembrei que estava aqui no slide. Cultura na língua latina, né? Entre os romanos, tinha o sentido de agricultura, né? Que se referia ao cultivo da terra para a produção. Então, a cultura de quê? A cultura do algodão, a cultura do arroz, a cultura da soja, a cultura do milho, né? Então, isso vem lá dos romanos, né? Então, a cultura latina, ela trabalha também muito essa questão de se referir ao cultivo, né? Da terra para a produção. Cultura também é definida em ciências sociais como conjunto de ideias, comportamento, símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Então, também mais uma visão de que é cultura. E a cultura organizacional, que remete ao conjunto de normas, padrões e condições que definem a forma de atuação de uma organização ou de uma empresa. Então, é algo mais normativo, né? Algo que está na lei, né? Isso é usado muito dentro do espaço privado, por exemplo, né? As empresas determinam suas normas e aí isso pode ser considerado como um tipo de uma cultura organizacional, né? Às vezes uma empresa que atua em uma determinada região, vamos dizer aqui do Brasil, para ser mais próximo da gente, ela pode ter uma organização nas suas normas a partir de uma cultura local, né, em que algumas coisas são determinadas. E quando essa mesma empresa ela se instala em uma outra região, por exemplo, às vezes ela não pode levar a sua mesma organização, as suas normas, para aquele determinado local por dificuldade de compreensão das pessoas, por exemplo, dos trabalhadores, dos funcionários que irão atuar nessa empresa, né? Então, pode haver isso por conta da cultura das pessoas serem adeptas de uma outra maneira de viver e tal, e aí você precisa fazer uma adaptação, né? Então, também é visto aí no que se refere à cultura organizacional. E a cultura popular, né? Então, é algo criado por um
determinado povo, sendo que esse povo tem parte ativa nessa criação. Então, pode ser representada pela literatura, pela música, aí vocês trouxeram, vocês falaram de música, de dança, vocês falaram de arte, de culinária, né? A cultura popular é influenciada pelas crenças do povo em questão e é formada graças ao contato entre indivíduos de certas regiões. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, né, a gente tem uma identificação muito no que se refere à questão da música com o forró, né? Por exemplo, a cultura nordestina em tratar o forró como algo muito consistente, né? Então, é uma atuação da música, que também está na dança, né? Que é algo muito identitário do Nordeste. Então, isso se refere a uma cultura popular, né? Isso não significa dizer que só tem forró, só se ouve forró, só se dança forró no Nordeste, né? Claro que em outras regiões do Brasil também isso acontece, mas a gente sabe que tem logo aquela identidade mais forte com o Nordeste, né? Quando é tocado, é dançado em outro lugar, em outra região, as pessoas fazem uma associação ao Nordeste. Então, uma cultura que define até a questão regional. E a cultura filosófica, que é o conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza e o comportamento natural, né? Aí tem a cultura na antropologia, que é compreendida como a totalidade dos padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano, né? E aí, dentro dessas definições aí, a gente também percebe, né, que, olhando aí vários autores, trazendo várias leituras, que há uma diversidade cultural, né? E o que é isso? O que é essa diversidade cultural? São vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, os modos de organização familiar, a política, né, o modo de fazer política, né, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, a gente sabe que fazer política aqui no Brasil não é igual a fazer política em todos os lugares do mundo, né? A gente sabe que tem as suas particularidades. Mesmo se a gente for falar em países democráticos, né? Ou seja, assim como o Brasil pelo menos na lei diz que a gente percebe que a maneira de se fazer política aqui tem uma maneira. Se a gente for para um outro país da América Latina, a gente percebe que tem também uma outra maneira. A gente vai para o continente europeu, também se percebe, né? O continente africano, né? Mesmo não tem democracia, você percebe que tem uma particularidade. Então, há essa diversidade cultural, só para a gente exemplificar aí no que se refere à política. No que se refere à questão familiar, organização familiar, dentro do aspecto religioso, a gente pode ter aí tanto uma diversidade cultural na crença, como também na organização familiar, né? A organização familiar, ela é igual em todo lugar do mundo? Claro que não, né? Então, em todo lugar do mundo, a organização familiar é o homem e a mulher que se casa, tem filhos, então pai, mãe e filho. É só isso. E pronto.
Então, não existe outra organização familiar. A gente vai perceber que existe, né, outras organizações familiares. A organização familiar em que existe a convivência com pessoas do mesmo sexo, a organização familiar, né, em que tem um estabelecimento do tratamento hierárquico entre os membros daquela mesma família. Num lugar tem uma maneira, em outro lugar tem outra. É adepto de uma religião, é de uma maneira, adepto de outra religião, pode ser de outra maneira. Então, há sim essa diversidade cultural, só para poder a gente tentar entender que existe sim essa diversidade, não é uma coisa padrão que todo mundo é igual. Já no Brasil, então, trazendo para a diversidade cultural no Brasil, a gente diz que ele é um país incrivelmente rico em diversidade cultural. Devido à sua extensão territorial, a gente até costuma dizer que o Brasil é um país continental, né? Diz assim, né? Claro que existe país maior do que o Brasil, claro, sabe disso, mas comparando aqui, principalmente aqui dos países da América do Sul, a gente percebe que o Brasil, de certa forma, é um país muito extenso, né? Isso territorialmente falando, também muito populoso, né? E de popularidade de colonizações e influências que sofreu, ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. A gente sabe que a formação da nossa sociedade ela tem aí essa influência de pessoas de diversos lugares do mundo, né? A gente teve influência das pessoas do continente africano, que foram trazidas para cá, ou para esse território, nas condições que foram, né? Vocês já estudaram sobre isso. Se não estudaram a disciplina específica de cultura afro-brasileira e indígena, mas vocês já estudaram no ensino regular, né? Então, as pessoas que vieram para cá para ser escravizadas, nós temos influência dos povos europeus, né, de diversos países da Europa. Também tivemos influência de pessoas que vieram da Ásia, né? Então, há sim essa pluralidade, né, de pessoas. Pois não? Tanto que tem alguns costumes, algumas comidas, né, daqui do Nordeste, que a gente pensa que foi criada aqui, só que não, que veio principalmente da África, né? Porque a nossa influência maior aqui do Nordeste foram os africanos, né? Assim, por exemplo, o cuscuz, a gente pensa que foi criado aqui, né? Mas o cuscuz ele não é brasileiro, ele veio da África, juntamente com a tapioca, porque eles, assim, era juntamente com os africanos com os índios, né? Eu não sei ao certo se quando eles chegaram aqui isso já tinha com os índios, mas a nossa influência maior aqui no Nordeste foram os africanos. Ok. Bem observado. É interessante que a região Norte e Nordeste ela tem a predominância das tradições indígenas e africanas, né? Fazendo aí referência ao que você trouxe aqui, né? Sincretizadas com os costumes dos povos europeus que colonizaram o país, né? Quando a gente fala sincretizada, ou seja, a gente está falando de algo que foi juntada, que foi disfarçada, né? Ou seja, fazer
reconhecimento, dar crédito a uma cultura dos povos africanos e dos povos indígenas na concepção colonial não era interessante, né? Se você for estudar a formação da sociedade brasileira, a gente percebe que o europeu é tido como povo civilizado, né? E que outros continentes eram tidos como bárbaros, selvagens, e aí o europeu tinha-se aí um aspecto meio que de superioridade, né? Então não era legal reconhecer aí reconhecer aí a cultura desses outros povos. Então, para isso ser praticado, precisava aí haver um certo disfarce, assim como a questão da religião. Sim, pois não? Assim, as pessoas falam, né, que os gaúchos, eles não gostam do forró, da cultura nordestina, né? Eu acredito que seja por isso, porque lá a influência deles é mais a Europa, né? Lá a região do sul. Há esses relatos, esses comentários, né? Mas aí a gente também precisa buscar, pesquisar o conhecimento, assim, para se aprofundar mais, para ver até onde isso tem firmeza, né? Até onde isso é comprovado, né? Lá eles têm uma tradição que trabalha a questão da música, que trabalha a questão dos costumes e danças e várias culturas, influenciada, né, por uma parte da Europa, né, principalmente ali a cultura holandesa, salvo engano, tem uma influência grande, né? Mas também tem outras regiões da Europa que influenciou muito a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Paraná. Então, tem essa questão de que a influência de quem colonizou, de quem desenvolveu aquela região, claro que tem mais presença daquela cultura, né? Aí essa questão de que, não, aí, por predominar uma cultura que vem de uma influência de determinados povos, com isso não se gosta, não se reconhece a cultura de uma outra região, de um outro povo, tem essas disputas, até mesmo de hegemonia, né? Mas a gente precisa entender até que ponto isso é tido como não gostar, ou se é apenas porque se pratica mais, se valoriza mais aquela cultura que foi mais influenciada, mas isso não significa dizer que não aceita a outra. Só para a gente tentar entender, é bom a gente buscar aí um aprofundamento em relação a isso, né? Mas no Brasil, como ele é um país que a gente chama de um país continental, um país de grande extensão territorial e subdividido em regiões, por conta também da questão da colonização, as influências e tudo mais, é claro que cada região tem lá a sua particularidade, cada região também puxa mais para o que é praticado, para o que é vivido. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente se orgulha de tratar da nossa cultura musical, da nossa dança, da nossa arte, a gente se orgulha em defendê-la.
né? Às vezes, isso é compreendido como a gente rejeitasse a cultura do outro, da outra região. Mas, se a gente for observar, há espaços, há lugares que a outra cultura também ela acontece, ela entra. Por exemplo, aqui no Nordeste, em algum lugar, as pessoas escutam funk, as pessoas escutam sertanejo, as pessoas escutam música caipira, as pessoas escutam rap, e assim por diante. Ou seja, e só no que se refere à questão musical, né? E a gente percebe que as pessoas escutam, né? Claro que tem lugar que tem mais intensidade, outros menos intensidade, mas, de qualquer maneira, a gente tem um contato com outras culturas. Então, a gente tem aí essa diversidade cultural no Brasil, né? E dentro das possibilidades, a gente acaba respeitando, né? Acaba convivendo com as diferentes culturas em diferentes regiões. Na região centro-oeste, já predomina a questão do Pantanal, né? Existe uma grande presença de diversidade cultural indígena. Então, né? Tem uma forte ênfase, né, na questão culinária, né, que influência na culinária mineira e a paulista. Já no Sudeste e Sul, destacam-se costumes de origem europeia, e aí vem aquela questão do Sul, que a colega você citou, né, onde ela traz a questão de que tem uma influência forte dos europeus. Aí tem aí as colônias portuguesas, germânicas, italianas, espanhola, né, e até hoje mantém uma cultura típica de seus países de origem, né? Aí você olha os festivais que acontecem nesses lugares, nesses estados, nessas regiões, né, onde se preserva a cultura que foi influenciada, que é originária lá, né, dos seus países, né, a tradição italiana, né, a tradição espanhola, e assim por diante, né, alemã. Então, para a gente entender essas influências vindas de outros países, que cria aí, que traz aí essa diversidade cultural aqui no Brasil. E dentro da diversidade cultural indígena, prevê ações de preservação das múltiplas culturas de origem indígena e africana, como as línguas indígenas ameaçadas de extinção, além dos rituais e festas tradicionais do povo indígena e afrodescendente. Então, essa diversidade cultural indígena e africana, ela está regulamentada por lei, né? Então, há uma legislação em que garante, que permite, né, essa diversidade cultural, permite, né, que seja respeitado a língua indígena, por exemplo, alguns povos de algumas tribos que têm sua língua. Se a gente fosse analisar por um lado bem antropológico mesmo, qual a língua oficial deveria ser usada no Brasil? E a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, quando os europeus aqui chegaram, já existiam habitantes, né? E dados relata que existiam cerca de aproximadamente 5 milhões de habitantes nessas terras, que a gente chama de Brasil, né? Então, assim, existia uma civilização,
existia um povo, né, que tinha a sua língua, que tinha a sua maneira de se comunicar, e com a chegada dos europeus, isso foi modificado, né? Então, qual foi a língua oficial que passou a predominar nesse território? Foi a língua portuguesa. E a gente enche o peito para dizer que a gente fala a língua portuguesa porque a gente é do Brasil e a gente é português, né? E às vezes a gente esquece que foi uma definição do colonizador europeu. Claro que quem teve mais predomínio, quem mais dominou essa região no período da colonização foi Portugal. Inclusive, a gente era colônia do Império Português, né? A coroa de Portugal é quem tinha o domínio dessa região, né? E aí, claro que lá em Portugal a língua oficial era o português, né? Então, nos países em que, nos povos em que os portugueses colonizavam, a língua oficial era a língua portuguesa, né? Então, só para a gente entender aí essa questão da questão das línguas, né? Das culturas, dos costumes das pessoas. Então, se a gente fosse analisar por esse lado, não seria uma língua indígena que fosse mais falada? Por exemplo, o Tupi-Guarani, que na época era muito volumosa a população. Então, para a gente tentar entender isso tudo, né? Vai cair pelo menos aí a provocação, a curiosidade, né? E aí também tem a questão da diversidade cultural e religiosa, que aqui está intrinsecamente relacionada com a cultura, né? Porque a religião e cultura estão muito interligados. E aí a gente chama de sincretismo religioso. Acho que vocês já estudaram sobre isso, já viram falar muito sobre isso, mas de repente alguém pode me perguntar, professor, mas o que é isso, sincretismo religioso? Já ouvi falar, mas não lembro, né? E aí, que é o processo de mistura de diversidade de várias religiões reunidas dentro de uma sociedade. Então, as religiões de matriz africana, ou seja, a maneira de cultuar o seu Deus, a maneira de manifestar a sua crença o escravo, né? Ele era um objeto, ele era uma coisa naquele período, né? Então, se ele não tinha a liberdade, né, de colocar o seu pensamento, a sua crença, né, a sua religião, o culto ao seu Deus, obviamente ele era proibido de fazer isso, de manifestar. Por quê? Porque quem tinha essa liberdade era a religião oficial do Império Português. E aí, quem era que dominava, que predominava nessa região? Era o catolicismo, né? A religião portuguesa, cristã católica, né? A Igreja Católica muito forte. E, claro, que as religiões de matriz africana não tinham o seu reconhecimento. E esse povo, né? Eles, muitas das vezes, para conseguir
conseguir participar desses espaços de cultuar, né, a sua crença, o que você acreditava, ele precisava disfarçar juntamente com algo que era permitido, né, pelo catolicismo. Por exemplo, as irmandades religiosas, né, que eram criadas aí dentro daquele ambiente. Aí tinha a questão dos santos, por exemplo, uma entidade que era tida como um deus, né, na religião de matriz africana, ela não podia ser reconhecida como tal. Mas aí o negro africano, afro-brasileiro, ele associava aquela entidade a um santo da Igreja Católica, né? Por exemplo, a Iemanjá, né? Para a gente tentar entender aí, né? Interligado à questão de Nossa Senhora, né? Então, assim, só para a gente ter como exemplo. Claro que a gente não vai se aprofundar nisso aqui, é apenas tópicos para provocar aí a curiosidade de vocês. Caso alguém queira se aprofundar, vai para a internet, busca algumas leituras para se aprofundar um pouco. Só para a gente entender aí que tem essa prática, né, do sincretismo religioso aqui no Brasil. E aí também no Brasil tem a diversidade religiosa que está presente nas várias condições coabitantes com o mesmo território, né, que é os cristãos, mais os judeus, os muçulmanos, os hindus, etc., né? Claro que os cristãos é predominante em sua grande maioria, desde lá do seu início, mas, né, existia judeus, né, muçulmanos aqui no Brasil, e ainda existe, né? Claro que em grande minoria. E aí, eu fecho aqui essa apresentação desses slides inicial com o conceito de etnocentrismo. Vocês perceberam que a gente vem falando, né, sobre essa questão cultural, desde dos viés antropológicos, né, algo que está interligado à questão de você chegar no outro e fazer uma comparação a partir de você, né? Como é que se vive o outro, como é o comportamento do outro em relação ao seu, né? Quando eu falo assim, não é pessoa para pessoa, mas de grupos sociais, né? De povos e nações espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, o que significa etnocentrismo? O que é isso? Que palavra é essa? Né? O que isso traz dentro do viés antropológico, né? Então, o etnocentrismo é um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou a sua cultura o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedade, né? Então, o que isso nos leva a refletir? Nos leva a refletir que o que a gente trouxe até agora, que a gente apresentou dentro dessa construção da sociedade brasileira, da formação do povo brasileiro, a gente percebe que aqui era uma região já habitada, não é isso? Existiam os povos nativos que a gente chama de índios. Eu falei que dados da época, né, traz aí em torno de 5 milhões de habitantes. Claro, comparando com hoje, 200 e poucos milhões de habitantes, a gente poderia dizer que isso era, ou que isso é
insignificante, é pouca gente. Só que nós estamos falando de mais de 500 anos atrás, mais de 5 séculos. Né? Então, vamos comparar as populações de alguns países já tidos como civilizados e tudo mais. Né? Será que tinha bastante gente nesses países? Só para a gente tentar entender. Só um detalhe. Hoje nós temos menos de 1 milhão de povos nativos, viu? Nós éramos há 1.000 ou há 500 anos atrás, lá em torno de 1.500, existia 5 milhões, aproximadamente. Hoje, menos de 1 milhão. Só para a gente fazer também uma reflexão. Não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, mas só para a gente fazer aqui uma reflexão, provocar aí um questionamento para vocês. E por que isso aconteceu? Por que em vez dessa população aumentar, ela reduziu, ela diminuiu? Uma inquietação aí que depois alguém quiser buscar resposta, né? Tem aí um campo vasto na internet para pesquisar. Não é objeto aqui da nossa disciplina, é apenas uma provocação. Uma outra questão. Grande parte da população que veio para essa região, né, para o Brasil, foi trazida de uma região do mundo, né, que é muito forte, né, que naquela época, principalmente, foi muito forte a questão da exploração, que foi lá no continente africano, né? E aí foi aí em torno de 4 milhões de pessoas, né, trazidas para serem escravizadas, ou seja, o tráfico de escravo, ele rendeu em aproximadamente aí 4 milhões de pessoas. Então você analisa, olha, 5 milhões já existentes, mas 4 milhões de pessoas aí durante um certo período trazido para essa região. Então, uma população até, de certa forma, considerável. Né? Será que nesse mesmo período a população de brancos europeus era superior, era maior do que essa população aqui no Brasil? Né? Tendo os povos originários, mas os trazidos do continente africano, uma provocação também para a gente tentar entender. E aí, por que a língua passou a ser portuguesa, os costumes, a religião passou a ser... Sim, as religiões na África, a crença nas regiões africanas tem diversas maneiras de se cultuar a sua crença, né, de expressar a sua fé. Sua crença. Aqui, os indígenas ou os povos nativos também da mesma forma. Né? E por que a religião oficial era o catolicismo? Também outra provocação. Né? Porque o branco europeu era tido como civilizado e, a partir daí, né, era feita uma comparação das outras regiões, dos outros povos. Então, se o europeu era civilizado e o outro não civilizado, né, poderia chamar de selvagem ou de bárbaro, né, queira usar a expressão de acordo com cada época. Então, isso significa dizer que o povo europeu era superior, era um superior, sim, tentavam educar os índios, exatamente. O povo europeu tinha lá a certeza, né, o seu pensamento de ser superior às outras nações. Dentre elas, aqui o Brasil, que nós estamos fazendo um recorte falando aqui do nosso
território. Então, olha só, se um número menor de pessoas vinda de um outro lugar do mundo chega em determinada região e impõe a sua cultura, né, a sua lei, o seu modo de viver, isso é, de certa forma, uma visão de superioridade daquela outra. E aí isso está tido como inserido no contexto de etnocentrismo, ou seja, é aquele que, a partir do seu eu, a sua pessoa ou da sua cultura, que ela pode ser individual ou coletiva, ela passa a ver ou a julgar o outro, né? E, claro, fazendo um julgamento com um grau de inferioridade do outro e, obviamente, superioridade sua. Então, isso é considerado como etnocentrismo. Então, esse conceitozinho, dentro do viés antropológico, a gente trabalha muito essa questão. E aí, o termo é formado pela justa posição da palavra de origem grega, ethnos, que significa nação, tribo ou pessoa, que vivem juntas, e centrismo, que indica o centro, né? Ou seja, o centro das atenções. O indivíduo etnocêntrico, ele considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que a dos outros ou das outras culturas. Isso pode apresentar um problema porque frequentemente dá origem a preconceitos e a ideias infundamentadas, né? Uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, conhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, depreciação, intolerância, né? Por quem é diferente. Também pode originar casos mais extremos, né? Que há atitudes preconceituosas e radicais e xenofóbicas. Então, a gente pode ver que, nessa visão etnocêntrica, esse grau de superioridade ele pode acarretar em autoritarismo, ele pode acarretar em desrespeito ao outro, ele pode acarretar em atitudes preconceituosas, né, racistas, xenofóbicas, misóginas e assim por diante, né? Então, eu trago também aqui nessa tela algumas imagens, né? Aqui tem uma inicial, onde a gente vê que uma comunidade nativa, né, indígenas, né? E aí, quem vem por cima aqui é o civilizado, né? O cara com a bota numa posição de esmagar esse povo, né? Então, dá-se a entender esse grau de superioridade, o cara que está calçado, o cara que está bem vestido, o cara que está, ou seja, ele está dentro de um padrão de superioridade porque ele acredita ser superior a esse povo que vive com o pé no chão, que vive seminu e tal, né? Então, percebe-se aí uma imagenzinha que pode retratar isso. A gente tem uma outra imagem aqui, ó, olha só, um cara de uma certa estatura, considerado um gigante, um cara grande, né? Isso fisicamente falando, que também daria a entender que, intelectualmente falando, né? Alguém que é o dono do conhecimento, da situação e tal. E aqui, em frente, tem aqui um grupo de pessoas, né? São 3 pessoas, em que a imagem nos leva a crer que são subordinados a essa pessoa, ou seja, que estão num grau hierárquico inferior a essa pessoa, talvez por
questões econômicas, por exemplo, aqui se retrata muito a aparência de uma comparação de superioridade econômica, né, por parte do cara grande aqui, né, e os outros inferiores. Então, ele olha de cima para baixo, né, nessa visão de que eles estão embaixo. Então, quem está em cima sou eu sou o mais importante, eu sou melhor, né? Então, isso dentro das relações de trabalho, por exemplo, isso causa muito conflito, isso causa muitos problemas, né? Isso na iniciativa privada, isso em órgãos públicos e tudo mais. Quem trabalha, quem está no mercado de trabalho na ativa sabe que essas coisas existem e causam conflitos. E aqui eu tenho uma outra imagem para simbolizar essa questão do etnocentrismo, que é uma imagem do autoritarismo, do poder, né, que decide, que comanda, que manda, né? E aqui essa imagem, acho que vocês já perceberam, é uma imagem do Adolf Hitler, né, alemão, símbolo do nazismo na Alemanha e no mundo, né? E quem já estudou, mesmo que superficialmente, história, não necessariamente você precisa ter feito um aprofundamento no estudo de história, mas mesmo no ensino regular, você já estudou sobre esse período, né? Esse período que a visão superior, de superioridade, né, dos alemães, principalmente do Adolf Hitler, liderado pelo Adolf Hitler, em relação a outras pessoas, a outras nações, a outros povos, isso desencadeou um conflito extremo, né, e que chegou a gerar uma guerra mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente exemplificar que esse comportamento etnocêntrico da pessoa, ela pode causar conflitos extremos ao ponto de desencadear em uma guerra de grandes proporções, como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Hitler, cara, que era tido como o líder de uma nação pura, ariana, em que os diferentes eram tidos como inferiores e, por ser inferiores, não poderia existir. Então, precisava ser eliminado, né? E aí entra quem tinha uma religião diferente, quem tinha um modo de vida diferente, né? Quem tinha uma cor da pele diferente e assim por diante, né? Então, para a gente também entender aí esse conceito aí de etnocentrismo. Então, algo que coloca a superioridade de um ou de um povo em detrimento do outro, e aí pode causar aí estragos consideráveis aí nas relações sociais entre as pessoas. Então, assim, eu trago essa abordagem introdutória para vocês tentarem entender, porque se a gente fosse a miudar mesmo, né, todo esse processo de tentar entender pelo viés antropológico das questões culturais, da formação das sociedades, do comportamento do homem em diferentes sociedades, em diferentes períodos da história, né, nos dias atuais e tudo mais, claro que a gente precisava fazer aqui uma grade de trabalho de um semestre, né? Mas é uma dinâmica que vocês
que vocês têm no curso, que a gente traz tópicos, que a gente traz abordagens para provocar aí uma busca, né, por parte de vocês a um aprofundamento. Então, a gente acaba resumindo, trazendo alguns pontos que considera mais interessante de trazer aqui em destaque. Então, foi isso que eu fiz agora pela manhã, para trazer essa questão mais voltada para a parte conceitual, no que se refere à antropologia, né? Relacionada à questão cultural, né? E quando for à tarde, no pessoal que tiver à tarde, eu vou trazer uma abordagem mais da parte conceitual sobre a questão de saúde, né? Isso está mais focado no pessoal da educação física, mas não significa dizer que é menos importante para o pessoal da pedagogia, né? Saber algo em relação à questão da saúde. Alguém trouxe uma informação dizendo que dentro do que é saúde, é um completo bem-estar, que não é apenas ausência de enfermidade, ausência de saúde, né? Ou presença de enfermidade. Exatamente, ausência de enfermidade, ausência de doença. Claro que esse conceito aí, ele é muito representativo, né? Mas como a questão de antropologia, como a questão da cultura, conceito de cultura, ele não é apenas um conceito em si, mas tem vários. Então, ele é um dos que a gente traz também como abordagem, inclusive é o conceito da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que hoje tanto se fala, né, tanto é conhecido. Se a gente falasse em OMS talvez há 3, 4 anos atrás, fosse novidade para algumas pessoas. Hoje não, né? Hoje a gente tem na ponta da língua essa sigla e a gente tem muito conhecimento sobre ela, dado o fato de que estamos vivendo essa pandemia, que a OMS ela tem se manifestado em relação a tudo isso, e aí está sempre na mídia, né? A gente está mais que tendo contato com essa sigla, o que ela faz, o que ela pensa, como é que ela age e tudo mais. Então, mas é só para a gente perceber isso, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer fazer alguma intervenção, pode ficar à vontade. Ninguém? Olha só, pessoal, em relação a essa questão de estudar, de tentar entender a formação da sociedade, né, principalmente da sociedade brasileira, que é o que está mais presente aqui entre nós, né, a gente também traz dentro dessa abordagem, nessa disciplina, quando é um período mais longo, quando se tem um trabalho com a disciplina de forma semestral, a gente costuma trazer também alguns autores que nos embasam, né, nesse trabalho. Roque de Barros Laraia, que tem uma obra, ele é antropólogo, né, ele tem uma obra de um viés muito para os cursos da área social, né? O pessoal do serviço social usa muito a obra dele, assim também como o pessoal da antropologia. Eu gosto de trabalhar
Inclusive, esses slides aí que eu trago para vocês tem muito dessa obra. Eu tenho um outro slide bem maior, com várias outras telas, que aprofunda mais sobre a obra desse autor, que é titulado como Cultura, um conceito antropológico. Né? Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Eu tenho o livro em PDF, eu tenho ele físico e tenho ele em PDF. Eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, vou colocar o PDF do livro. Eu vou colocar o PDF de alguns artigos que eu selecionei, né, que eu já fiz leitura, que eu já trabalhei com esses artigos em outras turmas, e vou também disponibilizar para vocês fazerem leitura. Tá? Claro que tem coisa que eu vou pedir uma atividade que vocês vão buscar dentro desse conteúdo. Né? Não vai dar tempo a gente trabalhar o conteúdo aqui na aula presencial, aliás, virtual, mas eu vou disponibilizar para vocês. Né? Não se assustem quando eu colocar o material lá no grupo, e aí vocês vão dizer assim, que é isso? Desse tanto de coisa? A gente vai dar tempo? Calma, não é dessa forma. Eu vou estar disponibilizando para vocês um material. Quem tiver curiosidade, quem quiser se aprofundar, fazer uma leitura do livro todo, fazer uma leitura de artigos, alguma coisa, tem vontade. Não precisa nem ir na internet buscar, pesquisar. Eu já disponibilizo para vocês, tranquilamente. Assim como esse texto que eu resumi e trouxe aqui para vocês, que é o slide. Dentro do material, o pessoal ligado mais especificamente à educação física, eu estou trazendo também, né, algo a respeito de autores que dialogam muito com a questão da antropologia na educação física, né, a questão do corpo, né, e vou também estar disponibilizando para vocês, lá no grupo de vocês, certo? Alguns artigos, também capítulo do livro, um livro também, vou estar disponibilizando para vocês, que também é interessante. Tá? São informações que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem essa questão do material que vai estar disponível. E se eu coloco esse material hoje de manhã, cedo, ou ontem, né, eu tenho certeza como vocês tinham lotado o grupo de perguntas e questionamentos em relação desse tanto de material e tudo mais. Então, estou já avisando aqui que o material vai ser disponibilizado para vocês. Parte dele a gente vai estar cobrando em atividade e parte dele fica aí à disposição de vocês, quem quiser fazer a leitura, quem quiser buscar um aprofundamento em relação a ele. Tá certo? Então, sem deixar que vocês assustados. Deixa eu só... Só um momento. Eu tenho também vários links de vídeos, de videoaulas, de músicas, interessante para a gente também ter contato, né? Eu vou também selecionar alguns vídeos e disponibilizar o link para vocês. Claro que quem quiser se aprofundar, pode assistir, certo? Só um momento.
Ok, pessoal. Eu vou estar encerrando a nossa aula agora pela manhã, trazendo aqui uma mensagem, né, para vocês, né, uma mensagem através da arte, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Estamos trabalhando aqui umas questões antropológicas de tentar entender, né, o comportamento da sociedade que viveu a períodos distantes da gente, mas também estamos trazendo algo para o presente, né? Sempre fazendo essa ligação com o que a sociedade vive hoje, com a cultura, com o modo de vida, com os costumes, com a crença e tudo mais. Então, o comportamento do ser humano, não somente nos dias que está distante da gente, mas também nos dias atuais. E nós estamos vivendo hoje momentos difíceis, né? Por conta de N fatores, dentre eles a questão da pandemia, né? Sem se falar de outras coisas mais. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês uma apresentaçãozinha de 5 minutos, e aí, quando a gente encerrar a apresentação, a gente também encerra a nossa aula, certo? Só um momento que eu vou colocar aqui para compartilhar. Apresentar guia. Opa, peraí, agora não. Deixa eu só. Agora sim. E aí, pessoal, gostaram da mensagem final aí?